Shalom incontíveis, Pastor Paulo Bernardo, voltando aqui para trazer meditações com uma série de mensagens, de 3 mensagens específicas ao longo dessa semana, e vai ficar aqui registrado para quem quiser ouvir. É claro, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Eu vou falar hoje sobre 3 P's, 3 palavras com a letra P. Você já ouviu falar sobre promessa? Já ouviu falar sobre processo? Já ouviu falar sobre propósito? Então nós vamos falar ao longo dessa semana desses 3 P. E começando com a primeira palavra com a letra P, nós vamos falar sobre promessa. E nós temos um texto base, para poder falar sobre isso, que é claro, fica em Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao 3, aonde Deus faz uma promessa para Abraão. Deus chama Abraão ali para uma responsabilidade, para ele sair do meio da sua parentela, para sair da terra onde ele foi criado, para uma terra que o Senhor mostraria. E por meio da fé, com uma convicção daquela voz que soava no seu coração, Abraão largou tudo e seguiu a ordenança daquela voz. Isso é uma promessa que Deus faz para Abraão, que faria dele uma grande nação, que abençoaria todos que o abençoasse e amaldiçoaria os que a amaldiçoasse. E por ele seria bendita todas as famílias da terra. E eu quero trazer, aplicar esse texto para as nossas vidas no tempo de hoje, no século que vivemos, falando sobre promessas. Todos nós trazemos conosco uma promessa da parte de Deus. A verdade é que nem todos estamos sensíveis para ouvir e entender o que o Senhor tem falado, o que o Senhor tem dito, o que o Senhor tem determinado para as nossas vidas, as promessas que Ele tem estabelecido sobre nós. Porque às vezes queremos andar segundo o conselho da nossa carne, o nosso bel prazer. Às vezes somos criados, inseridos num contexto de criação completamente distante do conceito de ouvir a Deus, mas o fato é que ao longo da vida, de alguma forma, direta ou indiretamente, Deus se manifesta para cada um de nós e nos faz promessas que não só teremos uma vida abundante dentro do quesito trabalho, dentro do quesito conquista com dignidade o nosso pão de cada dia, mas também promessas que seremos uma grande nação, promessas que teremos descendência, promessa que seremos pessoas que será referência para outras pessoas. O nosso exemplo de vida, as nossas lutas e conquistas serão usadas como uma referência para a vida de outras pessoas. Eu não sei qual é o tipo de promessa que você carrega com você, mas você sim tem a marca da promessa do Senhor sobre a sua vida. Eu tenho certeza que Deus, Ele quer te usar de uma forma extraordinária. Eu tenho um conceito comigo que no tempo em que Abraão vivia, ali junto com seu pai, junto com seus irmãos, cada um com as suas esposas, o seu irmão Arã veio a falecer, sendo esse pai de Ló, sobrinho de Abraão, e com o tempo também Terá, que era o pai de Abraão, veio a falecer. Abraão assumiu a patriarquia da família no falecimento do seu pai. E após o falecimento do seu pai, Deus se revela a ele e chama ele para essa responsabilidade. E eu fico pensando, no meio daquela geração toda, os olhos do Senhor como chama de fogo passando sobre a face da terra, assim como o Espírito se movia sobre a face das águas. No início de tudo, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Eu consigo contemplar com os olhos da fé que os olhos de Deus passeavam sobre a terra como chama de fogo, procurando um coração contrito e aquebrantado. Não no estereótipo, não no externo, não na aparência de uma pessoa bem requisitada, de uma pessoa bem apresentável, de uma pessoa com poder aquisitivo elevado. Não é por mérito,
Deus não escolhe as pessoas por mérito, Deus escolhe as pessoas pela essência do coração, porque só Ele tem o poder de sondar os corações e esquadrilhar as mentes. Então a promessa é para todos. A grande verdade é que tem pessoas que não têm o seu coração voltados para o Senhor. Como você ouvirá a voz daquele que você não crê? Como você dará crédito à voz daquele que você não entende que é o Senhor invisível, mas é real? Assim como o ar que respiramos, não podemos ver, mas sentimos ele ao passar sobre as árvores e balançar as suas folhagens. Sentimos o ar ao respirar, inspirar e respirar de uma forma mais profunda. Temos a percepção do ar. Sabemos que o oxigênio está por aí. E assim é Deus, ele está em todas as coisas, Ele está em nós. Nós somos uma extensão da glória e da graça de Deus. A glória é porque fomos feitos à imagem e semelhança. A graça é porque todos pecamos e destituídos fomos, separados fomos da glória de Deus, mas pelo amor pelo qual Ele nos amou, Ele enviou o seu Filho unigênito para nos justificar dos nossos pecados e nos aproximar dele. Glória a Deus, isso é tremendo. Mas por fim, Deus ele sonda o seu coração, ele esquadrilha a sua mente, ele conhece a essência que é dentro de você, que o homem natural não pode ver. Só quem tem os olhos espirituais vê que você carrega consigo a marca de Cristo, a marca da promessa de Deus, a marca de um chamado extraordinário, a marca de um chamado que vai marcar não só os seus, e abençoarei os que te abençoarem. De ti será bendita todas as famílias da terra. Então a promessa não é só para você, para sua descendência, mas a promessa é para todas as famílias que te rodeiam, todas as famílias que têm a oportunidade de te ver, de te ouvir, de falar de você pelo seu testemunho, vão falar de você. Então a promessa de Deus é para todos aqueles que estão com os seus ouvidos atentos à sua voz. Então não é por mérito, não é porque temos ou podemos, mas é porque o Senhor conseguiu contemplar um coração valente em você. É porque o Senhor conseguiu contemplar um coração destemido em você. Talvez você mesmo possa se olhar e refletir, mas quem sou eu? Dizer como Gideão disse, eu sou o menor da casa do meu pai. É dizer a mesma coisa, eu não sou nada, eu sou ninguém, eu sou um ser insignificante, mas é exatamente nessa pronúncia de entender que somos pequenos e quem nos faz grande é o Senhor, que Ele sonda o coração. É nessa pequenez que nós temos a convicção de que nada somos, que Ele nos faz tudo, que Ele nos eleva. Eu quero encerrar este vídeo dizendo para você que você tem uma promessa extraordinária. Você carrega com você um peso da palavra de Deus, que você vai crescer, que você vai ser abençoado, que você vai prosperar. Que peso, que palavra é essa? É o peso da palavra do mesmo Deus que disse: haja luz e houve luz. Haja separação das águas acima da expansão, abaixo da expansão. Haja luminares para iluminar o dia e a noite. Aleluia! Eu estou falando da palavra de um Deus poderoso que foi coordenando como um maestro, regendo uma grande sinfonia, e regendo com excelência, fazendo com que todas as coisas se encaixem, sejam formadas de uma maneira excelente, cada qual no seu qual, de uma maneira extraordinária. E esse Deus que criou todas as coisas que não existiam com o poder da sua palavra, Ele tem liberado uma promessa sobre a sua vida. E a promessa é que acima de tudo, Ele enviou o seu Filho para te justificar, para nos justificar do nosso pecado. Então existe uma palavra de salvação. Acima de tudo existe uma palavra de salvação para você. Você está debaixo da promessa de que todo aquele que crê e
for batizado será salvo. Existe uma promessa sobre a sua vida de salvação. Existe uma promessa de Deus também sobre a sua vida, que você e os seus serão uma bênção. Então, em nome de Jesus, seja tu uma bênção. A promessa, ela expressa a graça de Deus, a promessa desperta os sonhos de Deus e a promessa exige disposição. Tenha disposição para viver as promessas de Deus na sua vida. E eu tenho uma pergunta para te fazer para encerrar. Qual é a promessa que você carrega no seu coração? Deixa aqui nos comentários que eu quero ouvir qual é a promessa que você carrega consigo. E eu te digo para encerrar: reaja incontível. Deus te abençoe.